Paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou feliz demais por estar aqui essa tarde. Mais feliz ainda por poder pegar na primeira mensagem que vocês vão escutar depois de ter sido batizados. Amém? Uma alegria muito imensa para mim. Muito feliz por isso. Amém? A mensagem que Deus me deu para trazer para os irmãos, para toda a igreja, ela acontece logo depois que Jesus também foi batizado. Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo, para o deserto. E o deserto tem vários significados, Um dos significados de deserto é um local ermo. O outro significado de deserto é local seco, sem umidade. Mas um outro significado também de deserto é um local de reflexão. Então eu quero que os irmãos agora, depois de terem sido batizados ou depois de terem acompanhado um batismo, sejam direcionados pelo Espírito Santo através da minha vida, da mensagem que Deus me deu, para uma reflexão. Amém? E depois nós vamos continuar, sair daqui da igreja, continuar nossa caminhada de fé, a nossa vida cristã. Amém? Então, para isso, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias agora. Livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Amém? Versículo 12. O texto diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Vou ler isso mais uma vez. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores. Ele disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Amém? Deixa a Bíblia aberta aí, a gente vai analisar os versículos um por um. Amém? Então Jesus, logo depois de ter sido levado ao deserto pelo Espírito Santo, ter sido tentado por Satanás, ter vencido a tentação pela palavra de Deus, não é? Porque na nossa caminhada cristã, por mais que nós nos consagramos, e é isso que Jesus tinha ido fazer no deserto, sendo levado pelo Espírito Santo, 40 dias de jejum, e oração, ali no local de meditação, o mesmo que nós, e cada um de vocês que batizaram, estão fazendo agora. Nós estamos meditando na palavra de Deus, e ele foi ali tentado pelo diabo. Espero que ninguém seja tentado aqui agora, amém? Então nós vamos somente refletir sobre a palavra de Deus, amém? Logo depois que Jesus passa por isso, Jesus volta e João Batista é preso. Então Jesus começa o seu ministério. E ele vai morar onde? Na Galileia. Vai morar na Galileia. E quem é a Galileia? O que é a Galileia? Se nós formos fazer uma revisão bíblica a respeito da Galileia, nós vamos entender que a Galileia era um local execrado pela sociedade. As pessoas que moravam ali não eram pessoas assim de boa fama para o resto da sociedade. E não é assim que acontece nos dias de hoje. Aquela região tal. Você mora na região tal. Ou na região tal do bairro tal. Ou aquele bairro. Ou aquela cidade, Sempre tem um preconceito. Assim também era a Galileia. As pessoas tinham uma visão ruim com relação à Galileia. No entanto, foi justamente naquele lugar onde as pessoas pensavam que talvez não seria bom de morar, que Jesus Cristo escolheu ficar. Não é estranho isso? Que Jesus escolheu ficar ali? No próprio texto diz que foi por causa de uma profecia de Isaías,
que dizia que Jesus deveria morar ali, no meio das pessoas que talvez muitos não eram judeus, não eram pessoas com sangue, uma linhagem nobre, não é? Mas Jesus escolhe andar com as pessoas simples. Jesus Cristo escolheu habitar no meu e no seu coração. Pessoas simples, pessoas que escolheram entregar a sua vida para Ele, pessoas que escolheram rever o seu caminho, rever a sua forma de agir, rever o seu jeito de ser, não é? Jesus escolhe habitar entre os humildes. A primeira lição que nós devemos sair daqui, com certeza no nosso coração, é: Jesus, Ele gosta que nós sejamos humildes. Ele gosta de estar entre os humildes. Ele ama isso. E foi por isso também que Jesus foi habitar ali na Galileia. A Galileia hoje é um centro de turismo, pelo fato de Jesus ter morado ali. Além disso, a Galileia hoje tem uma fauna e uma flora diversificada, e as pessoas vão muito ali para admirar suas flores, seus jardins e seus animais, não é? E o que antes era uma região que era desprezada, hoje acaba sendo fruto de atividade, de riqueza, para a cidade, para todo o país. É assim que Deus faz com a gente, não é? Nós somos pobres, humildes, não é? Muitas vezes nós não temos um sangue aí de uma família nobre da cidade, não é? No entanto, Jesus Cristo tira a gente lá do pó, lá do nada, né? E nos traz para ser batizados aqui, e nos traz para pregarmos aqui, nos traz para sermos pastores de uma igreja, não é, importante como essa, não é? Jesus Cristo é assim. Em Jesus não há acepção de pessoas. Deus é maravilhoso, Deus nos ama, e por isso que nós, não importa quem sejamos, nós podemos sentar aqui, dar as mãos uns aos outros e nos amar, independente, de quanto de dinheiro você tem na carteira, de qual é o seu sobrenome, não é? Somos todos iguais, não é? O capitalismo não conseguiu fazer isso com a sociedade. O socialismo não conseguiu trazer uma igualdade de fato para as pessoas. No entanto, somente o poder do Espírito Santo nos faz igual, não perante a lei, mas perante o Deus dos deuses, Criador dos céus e da terra. Somos iguais em Cristo. Somos todos filhos de Deus. Somos todos dignos, pessoas que merecem respeito. Nós somos todos pessoas amadas de Deus. Por isso que nós devemos amar os outros. Por isso que nós devemos reconhecer no outro a glória, o amor e a perfeição de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar a mensagem. E em João, para se ter ideia com relação ao preconceito que havia com relação à Galileia, no livro de João, se alguém quiser conferir, capítulo 7, versículo 52, os fariseus mandaram os poucos soldados irem prender Jesus, coisa que eles não conseguiram fazer, não é? E ali os fariseus começaram a indagar esses soldados: mas por que vocês não prenderam ele? E os soldados disseram: mas a gente nunca escutou alguém falar como aquele homem falava. Nós não podemos ter feito tal coisa. Eles reconheciam ali em Cristo alguma coisa diferente, alguma coisa de Deus, não é? Uma santidade, uma divindade. A bênção de Deus estava sobre ele, porque ele era o próprio Deus. Amém? E aí, no final, nesse versículo que eu citei, um dos líderes do povo disse o seguinte: eles disseram, nunca surgiu nenhum profeta da Galileia. É verdade, irmãos? É verdade? Vê se os irmãos estão lendo na Bíblia. É verdade? É verdade que não veio nenhum profeta da Galileia? Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Temos um profeta que veio da Galileia e nós vamos, através dele, esboçar essa mesma história que traz o mesmo sentido para nós. Amém? O profeta que veio da Galileia é Jonas. Amém? Abra suas Bíblias agora no livro de Jonas. Vamos lá no profeta da Galileia. Amém? Jonas 1:1. Vamos ler o primeiro versículo.
mais difícil de achar, né? Esperar mais um pouquinho. Amém? Amém. Jonas 1:1 diz assim, a gente vai ler alguns versículos a mais talvez. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. 3. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e entrou nele para ir com eles para Tarsis. Fugindo, né, de diante da face do Senhor. Amém? Pode deixar a Bíblia aberta agora também. Ou melhor, deixa aberta lá em Mateus 4:12, porque aqui em Jonas eu não vou citar mais versículo, eu vou contar um pouquinho da história de Jonas. Mas irmãos, primeira coisa, quem era Jonas? Tá? O significado do nome Jonas é pomba. Amém? Pomba. Nós temos duas figuras para entender Jonas, com a relação ao significado do seu nome. Amém? Pomba, a gente tem a ideia do Espírito Santo, não é? Aquele que traz unidade entre a igreja e entre os irmãos. Primeira ideia de Jonas. Segunda ideia de Jonas, com relação à pomba, é a questão do pombo correio, o que leva a mensagem, o mensageiro. Esses dois significados, o nome de Jonas, era exatamente aquilo que Jonas não estava vivendo e não queria praticar. Porque primeiro, Jonas estava se negando a levar a mensagem de Deus para a população de Nínive, não é? E além disso, ele também não queria que aquelas pessoas fossem salvas. É por isso que ele não queria entregar a mensagem, porque ele tinha medo que eles pudessem se arrepender e serem salvos, serem poupados por Deus. Então ele não estava fazendo nem a função da pomba como Espírito Santo e nem a função da pomba como mensageiro. Simplesmente, olha, estou entregando minha mensagem aqui sem responsabilidade. Nem isso ele queria. Nem por obrigação ele queria fazer a obra de Deus. Não é? Então Jonas ele não cumpria a sua função. No entanto, ele fugiu, pegou um navio para Tarsis. Ok? Que é Tarsis? Não se sabe exatamente que cidade era essa, mas acredita-se que era um porto fenício que ficava na Espanha. Então ele pegou um navio para ir para a Espanha. Amém? E ali foi Jonas escondidinho, dormindinho, lá no fundo do navio. Até que Deus manda uma tempestade e os marinheiros começam a se perguntar, mas por que isso está sobrevindo sobre nós? O que está acontecendo? Quem da nossa sociedade aqui, quem do nosso grupo que pecou para que tamanha desgraça venha sobre nós? Então, meus irmãos, Jesus, ou melhor, Jonas, os marinheiros vão ali conversar com Jonas, e então acham Jonas e tiram sorte, descobrem que o problema era justamente Jonas, ok? E Jonas sugeriu, me lancem ao mar que vai ficar tudo resolvido. Então eles lançaram Jonas ao mar e veio na verdade um grande peixe e o engoliu, amém? E é justamente aqui que eu quero esboçar mais um pouquinho dessa mensagem. Jonas ele foi engolido pelo peixe e ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele vento. Jonas ficou dentro do peixe e debaixo das águas, amém? Hoje vocês aqui viram alguns que passaram pelas águas, ok? E passaram pelas águas também alguns de vocês, amém? É debaixo das águas que Deus faz um milagre em nossa vida. Foi debaixo das águas que Jonas se arrependeu. Foi debaixo das águas que Jonas se descobriu. Foi debaixo das águas que Jonas voltou a reconhecer que
chamado que Deus te deu, meu irmão. Não se perca. Amém? Amém. Vamos ter a ceia agora. Amém, irmãos. Vamos ter a ceia. Lembrando que esse momento da ceia é o momento que nós fazemos memória ao sacrifício de Deus pelas nossas vidas. Não é? Nós fazemos memória àquilo que Ele conquistou na cruz para a gente, que é o sermos igual a Ele. Ele é Filho de Deus, e através da morte dele na cruz, nós também somos filhos de Deus. Através da morte de Jesus, nós somos levados a uma dimensão diferente de um relacionamento com Deus, um relacionamento entre pai e filho. Amém? A Bíblia diz que nós todos somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que levantaram as suas mãos e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador são filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados através do sacrifício de Jesus na cruz para sermos filhos dele, igual a ele. Amém? Servindo uns aos outros. Amém? A gente pode fazer até uma simbologia disso aqui. A gente pode trocar o cálice para o irmão do lado, né? Troca o cálice para o irmão do lado, representando que você é irmão dele. Nós somos irmãos uns dos outros. Irmãos, não há acepção de pessoas em Cristo. Não é o lugar que a gente mora que diz quem nós somos. É Jesus em nós. É o caráter de Deus em nós. É a presença de Deus em nós. É a vida dele em nós. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, vivemos muito pouco aqui nessa terra, né? Nós estamos aqui de passagem. E quando nós chegarmos no céu, Deus irá nos lembrar das coisas que fizemos em nome dele, para ele. Somos embaixadores de Cristo. E por isso nós devemos viver o amor de Deus todos os dias, constantemente, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Alguém aqui não aceitou Jesus ainda, irmãos? Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, que não conhece Jesus? Ou que estava afastado e gostaria de entregar a sua vida, assumir um compromisso novamente, mas firme com Deus? Alguém? É natural que talvez não tenha, por causa dos familiares das pessoas que foram batizadas. Mas a gente não pode deixar de chamar alguém que está fraco, que quer estar firme com Cristo. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Amém, Ricardo. Glória a Deus. Glória a você. Glória a Deus. Vamos lá para o João Vitor, fala assim para mim, olha só. Eu aceito Jesus, meu único, suficiente Salvador. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a pessoa que é essa Jovita, que está aceitando ao Senhor como Salvador, faz dele em nome de Deus, ó Pai, em nome de caráter, Senhor. Ó Deus, que ele seja assim, uma bênção para a sua família e para toda a sociedade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça, teu Espírito Santo, esteja sobre a vida dele constantemente, que ele seja uma bênção todos os dias da vida dele, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, usa ele como pastor, como profeta, Senhor, como alguém, Senhor, que glorifica o teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. A glória do teu nome, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. O Iago também está aceitando Jesus. Vamos lá também.
atividades. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Deus abençoe o culto à noite dos irmãos. Que seja uma bênção. Que nós possamos viver em unidade. Amém? Glória a Deus. Ele levanta o seu lugar. Deus te chamou para ser uma bênção. Agora, meu irmão, Deus te chamou para ser uma bênção. O Eterno deu aqui pela segunda